direta de inconstitucionalidade, pedindo para que esses 3 serviços que entraram lá no artigo 3º, eles sejam retirados de novo, ou seja, que ele volte a ser devido no local do estabelecimento prestador e não do estabelecimento tomador, né? Quem entra com esse pedido são empresas ligadas à saúde, à área financeira, né? E pedindo para que o ISS volte a ser devido no prestador e não no tomador. Aí Alexandre de Moraes, né, que é o ministro do STF, para quem não lembra, Alexandre de Moraes, ele entra no STF na vaga de Teoriza Vasquez, que morre em um acidente aéreo, né? E na época o presidente era Temer, então Temer passa a ter direito a indicar um ministro do STF e ele indica Alexandre de Moraes, que tinha sido ministro de governo dele, né? Então, Alexandre de Moraes é um ministro do STF indicado por Temer. E, conforme eu falei antes, essa lei complementar 157 de 16, Temer vetou em janeiro de 2017, né? Então, o que é que o ministro dele do STF faz? Ele pega esse pedido que tem lá de inconstitucionalidade, que pede para retirar esses 3 serviços do artigo 3º. Ele não retira não, mas ele entra com um mandado de segurança falando o seguinte: a lei não conceitua, não explica o que significa local do estabelecimento tomador, e por esse motivo isso causa insegurança jurídica, e até que seja esclarecido esse ponto, esses 3 serviços que a lei complementar incluiu no artigo 3º passa a ficar suspenso, ok? Ou seja, a partir do mandato de segurança de Alexandre de Moraes, ministro do STF, esses 3 serviços que foi incluído no artigo 3º, cartão de crédito, plano de saúde e operação de leasing, fica suspenso até a matéria ser julgada. Então, estamos sob efeito desse mandado de segurança, ou seja, nesse momento estão suspensos esses 3 serviços para ser devido no local do tomador. Ou seja, por enquanto, esses 3 serviços continuam sendo devidos no local do estabelecimento prestador, ok? Só tem um problema: mandado de segurança ele não tem efeito retroativo, né? Não tem. Algumas pessoas, assim que saíram essa decisão de Alexandre de Moraes, ligaram, fizeram uma consulta informal, porque a consulta formal ela demora para poder ser respondida, a informal é na mesma hora. Então fizeram a consulta informal para os CEPAS municipais diversos, e eles falam o seguinte: de fato, existe esse mandato de segurança aí de Alexandre de Moraes, você tem seu direito de recolher esse ISS, não reter, né? E deixar que seja recolhido no local do estabelecimento prestador. Só que, se esse mandado de segurança for derrubado, que a probabilidade é grande dele ser derrubado, porque essa questão de dúvida do estabelecimento tomador, isso não existe, né? O tomador é quem toma o serviço. Então uma hora vai ser derrubado esse mandado de segurança e os 3 serviços vão voltar de novo no artigo 3º. Então, você vai falar o seguinte: tudo bem, se ele nesse momento tem o direito de não reter o ISS, o prestador vai pagar lá esse ISS no local lá do tomador, no local do prestador, só que quando o mandato de segurança cair, vocês vão ficar me devendo, vão ter que pagar com data retroativa. Então, as empresas, com medo e prudentemente, os contadores prudentemente dessas empresas, quando tomam um serviço, e esse serviço está um desses 3 aí, Estado, o pessoal tem retido, vai reter o ISS. Quem vai acabar sendo penalizado é o prestador de serviços, porque vai ser retido pelo tomador, o tomador vai pagar isso para o município que ele tomou, e o município do prestador vai cobrar também. Então o prestador de serviço vai acabar pagando 2 vezes aí, porque por causa dessa insegurança jurídica que se criou, entendeu?
Então, o conselho é que vocês, como contadores, se tomarem algum serviço desses três, que vocês retenham, entendeu? É melhor reter e depois pedir restituição. É mais seguro do que depois tu pagar com multa e o mandato for derrubado. Deu para entender isso, gente? Deu para entender esse ponto aí? Alguém quer se pronunciar? Beleza, beleza, beleza? Então pronto. Então vamos continuar. Boa noite, Emily. Vamos continuar então. Finalizamos o artigo 3º, né, na videoaula. Vamos lá. O artigo 4 da Lei Complementar 116 fala o seguinte: considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, ou contato, ou qualquer outra que venha a ser utilizada. Ou seja, independente do nome, ok? Que for dado à unidade, do local o local onde está estabelecido a empresa é denominada local do estabelecimento prestador, ok? Tomador é quem toma o serviço e prestador é onde a unidade da empresa está situada, onde ela está estabelecida. Artigo 5º, contribuinte é o prestador do serviço, ok? O contribuinte do ISS, quem é? O prestador do serviço, ok? Contudo, vocês lembram que a Constituição permite que os entes federativos aí, o ente tributário, ele pode atribuir a responsabilidade do pagamento do imposto a terceiros, né? Que são as substituições tributárias. A Constituição permite, então, alguns casos de serviço, a gente vai tratar aí, mas alguns casos de serviço é devido à retenção, né? O município ele transfere para o cliente aí fazer a retenção do ISS, ok? A Constituição permite essa substituição aí. Vamos lá. 6, artigo 6º da Lei Complementar. Olha bem, os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Acabei de falar isso agora, ok? Como eu falei, a Constituição respalda essa prática aí, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e acréscimos legais. A partir do momento que um determinado serviço ele é atribuído a terceiros, ele obriga que o cliente retenha, no caso aqui que a gente tem aqui é o de monitoramento de segurança patrimonial, né? Quando você contrata o serviço de segurança, de monitoramento, obrigatoriamente você tem que reter o ISS. Então, quando o ente, o órgão tributário, ele transfere para terceiros essa obrigação é plenamente do terceiro, é plenamente do cliente. Mesmo que se o cliente, vamos supor, esqueça de fazer a retenção, por algum motivo, ele não reteve, o Cefaz vai cobrar dele, não é do prestador de serviço não, vai cobrar dele a multa, os juros, não é porque ele esqueceu de fazer a retenção, que essa obrigação ela passa a ser do prestador de serviço, vai continuar sendo do cliente que não reteve. Então, tem que ter muito cuidado quando for tomar o serviço, para poder identificar se esse serviço ele é devido à retenção do ISS, né? Isso aí tem que ser visto por cada lei municipal. Você tem que olhar conforme a lei municipal, né? Então,
uma aluna de pós aí da disciplina SS, que ela não trabalha numa cooperativa, na Cicobi, e eles tomam serviço de clientes de diversos municípios. Ela tem que estudar a legislação de diversos municípios para poder entender qual que deve reter e qual que não deve. Entende? Então é bem complexo isso, porque o ISS é um tributo municipal, né? Então cada município tem sua legislação. Parágrafo 1º do artigo 6º, os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independente de ter sido efetuado sua retenção na fonte. O que é que está falando, né, gente? Se a empresa, né, tomadora do serviço esqueceu de reter, ela vai ter que pagar por conta própria. Porque a retenção você abate do tomador de serviço, né, do prestador de serviço. Você abate, você pega o ISS e paga por ele, e quando você vai efetuar o pagamento do serviço dele, você paga diminuindo o valor do ISS. Se você esqueceu de diminuir, problema seu. Você vai ter que pagar de qualquer jeito o tributo ao CEPAR municipal, ok? Então tem que ficar ligado aí. Parágrafo 2º. Sem prejuízo ao disposto no caput 1º deste artigo, são responsáveis, vide lei complementar 123 de 2006. Quem lembra que lei é essa, gente? 123 de 2006. Quem lembra, quem sabe aí? É do Simples, ela é do Simples, né? Vamos lá? Deixa eu olhar aqui deixa eu ver se eu pego ela aqui no Google e compartilho minha tela com vocês. 123 06. Deixa eu olhar aqui. Tá aqui ela, depois eu mostro para vocês. Ela é do Simples, depois eu compartilho. Então, assim, o que é que tá falando aí? Que a lei lá complementar do Simples, tomador intermediário de serviços provenientes do exterior do país, cuja prestação tenha sido iniciada no exterior do país. Vocês lembram que eu falei com vocês que o serviço, quando ele é feito no exterior, mas o benefício, a empresa do exterior, mas o benefício é aqui, o ISS é devido aonde? Aqui, ok? Se o cara é do exterior, mas o serviço ele fez aqui, o ISS vai ser devido aqui, em nossa região. Pessoas jurídicas, ainda que imunes, isentas. Você lembra quais são as pessoas jurídicas imunes e isentas, gente? Tem as empresas públicas, né? São imunes e isentas. Pessoas jurídicas, ainda que imunes ou isentas, tomadora ou intermediária dos serviços descritos no subitem diversos, aqui é o 305, eu vou falar eles. 305. Lembrando que esses números aqui é o código do serviço na lista anexa, né? A lista 16 que eu mandei para vocês. Se vocês baixarem a lista anexa, vocês vão ver que tem a lista de serviço lá, e aqui tem o número dos serviços, o 305, 702, 704, e assim sucessivamente, da lista anexa. 305 é o quê? Seção de andaimes, palco e coberturas e outras estruturas de uso temporário, ok? Lembrando que a seção de andaime, gente, súmula tripulante 31, locação de bens o quê? Móveis, ok? Não é devido o ISS. 702, execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e outras obras semelhantes, ok? Aqui faz parte do serviço de construção. Aqui, ó, exceto fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador, que as mercadorias estão sujeitas ao quê? Ao ICMS. 7.04 demolição, 705 reparação, 2 pessoas jurídicas, ainda que imunes, aqui repetiu, vamos lá. Opa, 709, perdão. Varrição, coleta e remoção,
que é limpeza urbana. 7.12, controle de tratamento de efluentes de qualquer natureza. 14 e 15 foram vetados aqui. 16, florestamento, reflorestamento, faz parte da paisagismo, né? Escoramento, contenção, congênere, de construção, acompanhamento e fiscalização de execução de obras, vigilância e segurança, fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, planejamento e organização de administração de feiras e exposições. Também aqui, tudo isso aqui tem que fazer a retenção do ISS. Artigo 7º da base de cálculo, a base de cálculo do imposto. Importante. Parágrafo 1º do artigo 7º. Quando os serviços descritos no subitem 304 da lista anexa forem prestados no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional, foi o que a gente falou já sobre isso, né? Uma construção civil. A gente deu o exemplo da estrada, que vamos supor que recapeou a estrada do Coco. Esse recapeamento da estrada do Coco, ele passou pelos municípios de Salvador, lá no iniciozinho, até o quilômetro 1, né? Salvador. Depois ele passou por Lauro de Freitas, depois ele passou por Camaçari, ou seja, a estrada do Coco transcorreu aí 3 municípios. Então a empresa de construção, ela vai ter que vai ter que cobrar proporcional, vai ter que pagar proporcionalmente para cada trecho o ISS do município devido, que cabe a Salvador, que cabe a Lauro de Freitas e o que cabe a Camaçari, ok? É o que está falando aqui. Quando os serviços descritos no subitem 304, na lista anexa, forem prestados no território de mais de um município, a base será proporcional, conforme o caso, a extensão da ferrovia, rodovia, dutos, e etc. Postes, ok? Número de postes, etc. A gente lembra que poste, as empresas donas do poste, ela pode passar cabeamento de outra empresa, ela vai cobrar por isso, né? O poste pode ser da Coelba, mas ela pode permitir que passe fio, cabeamento da NET, ok? E o serviço vai ser cobrado por isso. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhando ou não, de ferrovias, rodovias, postes, cabos, dutos, condutos de qualquer natureza, ok? Foi o que a gente falou agora. Parágrafo 2º. Não se inclui na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. O que é que não inclui na base? Valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos no item 702 e 705 da lista anexa. Deixa eu ver se aqui explica 702 e 705. Se não explicar, a gente pega lá a lista e demonstra para vocês. Fala assim, 702. Execução por administração empreitada ou subempreitada de obras, construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem, irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem, instalação e montagem de produtos e peças e equipamentos. Ou seja, a empresa vai fazer um serviço lá de construção, ok, gente? Ela vai pagar o ISS devido apenas no serviço de construção, ok? Não vai fazer parte da base de cálculo, os insumos nesse caso aí. Artigo 8º. As alíquotas, a gente falou já sobre a alíquota com vocês de ISS, né? As alíquotas máximas do imposto sobre serviços de qualquer natureza são as seguintes. O máximo é de 5%, o ISS não pode ser maior do que 5%, e não pode ser menor do que quanto? Do que 2%, né? Observe, inclusive, na tabela do Simples, quando se inclui lá, a empresa prestadora de serviço, inclui na alíquota do Simples
o ISS, podem observar que o ISS lá é de 2%, não pode ser menos do que isso, nem simples. O município ele não pode abrir mão do que menos do que 2% do ISS. E quando a gente fala 2%, não é simplesmente a alíquota, não. 2% é a carga tributária, porque se a lei colocasse apenas a alíquota, o município ele podia manter a alíquota em 2 e reduzir a base de cálculo, entendeu? Como tem no ICMS tem muito disso, né? Produtos com base de cálculo reduzida é proibido para ISS. Ele pode até reduzir a base de cálculo, desde que a carga tributária não fique menor do que 2%. Não pode ser menos do que 2%. A alíquota mínima do imposto sobre serviços de qualquer natureza é de 2%. Isso aqui foi incluído na lei complementar 157 de 2016. Isso aqui a alíquota mínima foi incluída lá na lei complementar. Vamos lá. Lembrando que Salvador, gente, o serviço, a maioria deles, a alíquota é 5%, só que tem exceções, né? Tem serviços que a alíquota é mais baixa, é 3%, a maioria é 5%, mas tem alguns serviços que tem a alíquota de 3% em Salvador, ok? Tem Lauro de Freitas, a maioria é 3%, Lauro, Simões Filho, na região metropolitana, tirando Salvador, os municípios vizinhos aí a Salvador, normalmente reduzem o ISS para incentivar que as empresas abram sua unidade, né, desses municípios. Mas Salvador, regra geral, é 5%, com algumas exceções. Parágrafo 1º. O imposto não será objeto de concessão, de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base, foi o que eu falei agora, inclusive de redução de base de cálculo, ou de crédito presumido ou otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caso desse serviço. Então, como eu falei, não pode haver nenhuma manobra aí, porque a carga tributária está ratificando aí, no parágrafo 1º, que a carga tributária tem que ser conforme a alíquota mínima. No mínimo, a alíquota mínima. Não pode ser menor do que a alíquota mínima, a carga tributária total. Ok? Exceto para serviços que referem ao subídio de 702, 705, 1601 da lista anexa da lei complementar. Ok? Vocês estão com a lista anexa aí, eu mandei, né? Presumo que todo mundo baixou. Lei complementar 116. Parágrafo 2º. É nula a lei ou ato do município ou Distrito Federal que não respeite disposições relativas à alíquota mínima prevista nesse artigo, né? Então, se a lei municipal ela desrespeita, coloque algo que vai de encontro ao que está aí, essa lei torna-se nula. Lembrando que existe uma hierarquia das leis, né? Então, as leis municipais elas estão abaixo da lei 116, porque a lei 116 ela é uma lei complementar, ok? Só quem pode alterar a lei complementar aí é a Constituição, que está acima, né? Leis ordinárias e leis complementares, ela tem a mesma hierarquia, ok? Então as leis municipais e estaduais, elas não podem chocar com a lei complementar. O que vale mais é a lei complementar. Inclusive, quando eu falei para vocês que tem municípios que colocam na sua lista de serviço alguns bens móveis, alocação de bens móveis, mesmo colocando, eles vai estar ferindo a Constituição, vai estar ferindo a súmula vinculante, né? Vai estar ferindo a lei complementar. Então, mesmo colocando lá em sua lista algum serviço referente à alocação, ele não tem valor, né? Claro que como eu aconselhei, vocês vão pagar para não tomar multa e vão recorrer, pedir restituição do valor pago a maior. Esse texto aqui foi incluído pela Lei Complementar 157 também. Parágrafo 3º. A anulidade que se refere o parágrafo 2º deste artigo gera para o prestador do serviço perante ao município ou Distrito Federal que não respeitar disposições deste artigo o direito a
restituição do valor efetivamente pago do imposto sobre serviços de qualquer natureza, calculado sobre a égide da lei nula. Observe que, olha que legal isso aí, ó. O que é que está falando aí? O que a lei complementar incluiu? Se algum município, seja ele qual for, não cumprir o que está no parágrafo 2º, referente à alíquota mínima, ok? Se ele descumprir essa determinação, o prestador do serviço, o contribuinte, tem direito a pedir restituição desse imposto. Ó, ficar atento aí, se algum município infringiu aí essa questão, ele vai ter que restituir o imposto para o contribuinte. Ó, que legal, tá vendo? A pena foi pesada aí para os municípios que não cumprirem. Professor, você acha que tem município que não cumpre isso aí? Gente, tem tanto município aí que faz tanta loucura, né? São mais de 5 mil municípios que existem no Brasil. Só na Bahia são 417. Municípios sem estrutura nenhuma, muitas vezes. Eu fiz uma consultoria para uma empresa chamada Antec. A Antec, ela faz o freio, o dispositivo de freio, é multinacional. Ela fabrica freios para torres eólicas. Então, o único produto que ela faz são freios para torres eólicas. E ela foi fazer manutenção em algumas torres eólicas em um determinado município. E o ISS era devido nesse município que ela fez executou, né? Foi um serviço caro. Se eu não me engano, o ISS era 50 mil. E essa empresa, ela multinacional, ela tem um departamento de compliance, ela cumpre a norma, né? Então ela foi atrás, ela queria pagar o ISS devido naquele município pequeno, e ela teve a maior dificuldade para conseguir pagar. Ninguém sabia do que se tratava, ninguém conseguia gerar guia para ela. Aí quando deram e-mail da secretaria, era um e-mail @hotmail, para você ter ideia. Então, existem absurdos aí nesses municípios pequenos. Então pode ser que aconteça, né? O município não cumprir isso aí. E cabe a gente, como contador, pedir restituição, né? Conforme a lei complementar está falando aí. Vamos lá. Game over, acabou, foi? Deixa eu ver uma coisa aqui. Acabou? Só um minutinho, deixa eu confirmar. Confirmar se acabou mesmo, se foi algum erro do... A aula 3 acabou de fato. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Só um minutinho. Deixa eu ver a 4. Vou carregar aqui outra aula pra gente. A 4 já é ICMS. Eu não quero entrar em ICMS hoje não, para a gente não começar no meio. Vou pegar a aula que eu postei lá, gente. Foi a aula 2. Estava ainda sem a videoconferência. Deixa eu baixar ela aqui pra gente fazer juntos aqui. São estudos de casos na aula 2. Katina perguntou como vai ficar a atividade avaliativa. Em princípio, Catiana, em princípio vai ser prova online, né? As questõezinhas aí, a B3 seria interdisciplinar, mas creio eu que não vai dar para fazer a interdisciplinar em decorrência do contexto, né? Aí, não podendo mesmo fazer a interdisciplinar, eu vou postar um artigo aí
conhecido, que é Antônio Lobo Martinez, baiano fera aí, é o cara no Brasil mais respaldado que fala sobre agressividade tributária. E vou disponibilizar esse artigo dele, um dos artigos dele, para vocês montarem uma resenha crítica, tá? Caso não interdisciplinar não aconteça. A agressividade tributária é um dos grandes assuntos de interesse internacional em relação a tributos, né? Quem quiser escrever artigo aí e tem interesse em publicar o artigo em grandes revistas, em grandes jornais aí do mundo, e quer falar sobre a área tributária, o tema é a agressividade, que o pessoal tem interesse. E o maior autor do mundo, acho que do mundo, viu? Nessa área é Antônio Lobo Martinez. Do Brasil com certeza. Talvez do mundo fale sobre isso. Ele é baiano, com muito orgulho. É auditor federal, aposentado não, ele pediu licença. Ele tem dinheiro, ele é contador, ele é administrador, ele é doutor, pós-doutor, está morando nos Estados Unidos no momento. Aí eu vou trazer um artigo deles que é o que tem de mais moderno, tá bom? Avaliação, pode ser ICMS, ISS, avaliação teórica, questões fechadas, entendeu? Não tem estresse não, múltipla escolha. ICMS dá para fazer também, múltipla escolha. A intenção do ICMS, né, era a gente fazer prático, mas tem como fazer também teórico o ICMS, viu? ISS seria teórico de qualquer jeito, porque o ISS, o cálculo em si, como eu falei, é simples. Não tem o que se calcular no ISS, né? Você pega a base, que a base é o serviço prestado, e aplica a alíquota. Então o ISS, a grande questão não é o cálculo, não é a contabilização. O ISS, o ponto focal do ISS são essas questões aí, de onde é devido, o que é serviço, o que não é, entender essas alterações da lei e etc. Uma pergunta aqui, professor, se algum município descumprir a alíquota da carga tributária, qual o ônus, ele é obrigado a restituir o valor para o contribuinte. Porque o contribuinte tem direito de pedir a restituição do imposto. Então, se você pagou o imposto para ele, tem que te devolver. Ok? Entendeu? Além das penalidades administrativas, mas em relação ao contribuinte, o contribuinte recebe de volta. As atividades avaliativas, a Unijorge ainda não se posicionou oficialmente como vão ser, entendeu? Eu suponho que vai ser online, né, teórica, mas a Unijorge não se posicionou não, está em análise ainda, viu? Tina, quer perguntar uma coisa nesse período? Sim, ok, a continuação, né, Tina, tá suspensa. A Unijorge ainda não se posicionando oficialmente, viu? Mas ela vai se posicionar. Vamos lá então. Deixa eu pegar aqui o terceiro, aula segunda, que foi estudo de caso, vou baixar ela aqui. Só um minutinho que tá baixando, gente, a segunda. Só um minuto. Pronto. Vamos lá. Eu trouxe algumas situações aqui sobre a súmula vinculante 31. Ok? A gente falou sobre ela. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, sobre locações de bens móveis. Inclusive eu coloquei um videozinho lá do STF falando sobre isso, ok? Então a súmula vinculante 31 é bem clara, né? Lembrando para
vocês que quando existe uma súmula vinculante sobre um tema, e esse tema ele chega no STF, o STF nem julga mais, porque já existe uma súmula vinculante. Então, se você for cobrado ISS sobre locação de algum bem imóvel, você pode brigar, fazer defesa administrativa. Perdendo, você pode judicializar, porque chegando no STF, vocês vão ganhar, porque a súmula vinculante está aí, né? 31. A gente vê muitos problemas de ISS, muito com andaimes, locação de andaimes, e os municípios tendem a cobrar, né, o ISS sobre andaimes, e justificando, alegando que a mão de obra, o peso da mão de obra é maior do que o da locação. A gente mostrou que não existe essa questão de preponderância, ok, gente? O que importa é a atividade fim, o que é atividade fim e o que é atividade meio. Se você contrata para uma empresa a locação de andaimes, a atividade fim é a locação e a montagem do andaime é a atividade meio. Então, isso aí no STF vocês ganham, né? Claro que se quiser fazer algo com segurança, é conversar com o fisco lá e emitir 2 notas fiscais separadas, uma do serviço de montagem e outra de locação, né? E pagar ISS só sobre o serviço de montagem, mas a súmula vinculante está aí bem clara, e não é devido ISS sobre locação de bens móveis. Catiana perguntou, eu sempre analisar o que é atividade meio, exatamente, tá, Cátia? Atividade fim é o contrato que você estabeleceu com a empresa, as demais coisas é meio. Então, se você vai no hospital para poder receber serviço médico, né? As demais coisas é atividade meio. Quando você vai na oficina, consertar seu veículo, o contrato estabelecido lá é de conserto de veículo. As demais coisas, atividade meio. Quando você vai consertar celular, a atividade fim aí foi consertar celular. Se ele colocou peça, tudo isso aí é atividade meio. Então, o tributo só é devido na atividade fim. O que não é fim é meio, ok? Ó, precedentes representativos, ementa, tributo figurino constitucional, a supremacia da Carta Federal. É conducente a glosar-se a cobrança de tributo discrepante daquele nela previsto, imposto sobre serviços, contrato de locação, a terminologia constitucional do imposto sobre serviço revela o objeto da tributação. Continuando, parecer de Marco Aurélio de Mello, ok? Marco Aurélio de Mello é um dos ministros do STF, dá para se aposentar, né? Ele se aposenta agora, o decano, que é Celso de Mello, é o ministro mais velho, é o que dá o parecer mais respaldado, né? É o decano. E Marco Aurélio de Mello também vai se aposentar agora no governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro ele vai indicar 2 ministros do STF. Há quem diga que um deles vai ser Sérgio Moro, né? Eles falam isso. Apesar de Bolsonaro falar que está na hora dos evangélicos ter um ministro do STF, ele relatou isso há pouco tempo. Toda vez que um presidente indica ministro do STF, né, gente, isso aí muda, traz uma mudança aí nos julgamentos. Então, Bolsonaro, 2 ministros vão se aposentar e ele vai indicar 2, né? Vai ganhar mais, vai ter força aí, que ele vai indicar 2 ministros do STF. Vamos lá, parecer de Marco Aurélio de Mello. Conflita com a lei. Mano, ele vai ter força aí, vai indicar 2. Isso não vai indicar mais, porque o governo Dilma, o pessoal falou que chama de lei da muleta. Os ministros eram obrigados a se aposentar antes de 70 anos. Aí Dilma ampliou para 75. O pessoal chama de lei da muleta, porque velhinho continua trabalhando. Então,
conseguiu manter os ministros dela mais tempo, né? Os ministros dela, que eu falo, do governo PT. O PT indicou alguns ministros aí pro STF. Temer conseguiu indicar um só, porque morreu, né? Elisa Vasquez. Mas Temer não era pra ter indicado ninguém. E Bolsonaro indica 2 aí. Então vamos lá. Conflita com a lei maior o dispositivo que impunha o tributo considerado contrato de locação de bem imóvel em direito, os institutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio, descabendo confundir locação de serviço com de móveis, práticas diversas registradas pelo Código Civil. Lembrando, gente, que o Código Civil é quem conceitua as coisas, né? Então, quem conceitua o que é serviço é o Código Civil, cujas definições são de observância inafastável. Artigo 110 do Código Tributário Nacional, RE 116.121. Relator para acordo o ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno de Justiça, ok? Essas decisões são importantes, vocês têm que deixarem salvas aí, já quando vocês forem montar uma defesa, ok? Então já usa as decisões dos ministros, já está mastigadinha para vocês aí, entendeu? Matéria importante. Celso de Mello, que é um ministro extremamente respeitado, decano mais velho, ok? Eu falei com vocês, não sei se falei com vocês, eu cheguei em casa da aula e liguei para ver como é que estava, eu não lembro qual era o tema, mas eu queria saber como seria a votação do STF. Quando eu cheguei em casa, já 11 da noite, estava Celso de Mello votando. Eu vou assistir, porque o voto de Celso é uma aula, né? Ele fala da história, fala de outras nações, etc. Meu amigo, eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, ele ainda estava votando. Você vê como é longo. É tão respaldado os votos de Celso de Mello que chega a ser longo. Mas vamos lá, o parecer dele. O parecer dele é importante. Ementa imposto sobre serviços ISS, locação de veículo automotor, inadmissibilidade, em tal hipótese, da incidência desse tributo municipal, distinção necessária entre locação de bens móveis, que é a obrigação de dar e entregar, e prestação de serviço, que é a obrigação de fazer, e possibilidade de a legislação tributária municipal alterar a definição e o alcance dos conceitos de direito privado. Então, Celso de Mello aí está respaldando aquilo que a gente falou, que o Código Tributário ele não pode conceituar as coisas, só que pode conceituar o direito privado, que é o Código Civil, ok? E o Código Comercial, mas o Código Civil. Ele está falando aí no caso de locação de bens móveis. Inclusive, um cliente meu de Salvador, ele Epic é o nome da empresa. Epic é uma grande empresa de locação de veículo e eles sofrem muito problema quando eles locam muito veículo para os órgãos públicos e eles têm um grande problema de locar um veículo e a prefeitura solicita motorista, né? Então ele faz a locação do bem móvel e a locação do serviço também. Ou seja, nesse caso, o correto seria ele emitir uma nota da alocação do bem móvel separada da alocação do motorista. Só que tem município que retém o ISS sobre tudo, sobre o motorista e sobre o veículo, né? Então ele sofre com isso. Porque sofre entre aspas, né, gente? Porque acaba sendo repassado por preço, né? A gente está falando de prestar serviço para algum público, é por isso que é mais caro. Por isso também que é mais caro uma prestação de serviço para algum público. Tem essa questão aí, essa retenção que é indevida, eles já conhecem, então já colocam no preço isso. Além disso, tem a questão também de às vezes não recebe, né? Então, só que aí ele pode recorrer isso aí, judicializar e receber na esfera judicial essa retenção que foi feita sobre o veículo, né? Aí o voto de Celso de Mello, além de a gente ter a súmula vinculante, aí está um respaldo de Celso de Mello confirmando aí que são coisas distintas, né? Não se misturam.
alocação de mão de obra com alocação de bens móveis. Continuando ainda, Celso de Mello, inconstitucionalidade do item 79 da antiga lista de serviços anexa do decreto-lei 406 de 68, né? O decreto que a gente falou lá, que ainda está valendo. Precedente do Supremo Tribunal Federal, recurso improvido, não se ressalva tributável, mediante ISS, alocação de veículos automotores que consubstancia a obrigação de dar ou de entregar, eis que esse tributo municipal somente pode incidir sobre a obrigação de fazer, cuja matriz conceitual não se ajusta à figura contratual da alocação de bens móveis. Precedentes STF, doutrina RE 446003, relator o decano Celso de Mello, segunda turma de julgamento. Ok? Guardem essa decisão de Celso de Mello aí, que é importante, né? E Celso de Mello, como eu falei que vai aposentar, esses ministros, quando aposentam, gente, eles ficam emitindo parecer para as empresas, né? Cobram uma fortuna emitindo parecer, porque a empresa, quando monta uma defesa e ela quer ter algo respaldado, ela vai lá e pede um parecer de um ex-ministro, um ministro aposentado, e acrescenta. Eu estava... Deixa eu ver se a pergunta aqui. Mas se caso foi emitido 2 notas, ok, de serviço, não poderá ser cobrado o ISS. Se o correto é só cobrar o ISS da alocação da mão de obra, né? Não do veículo. Mas mesmo assim, tem município que retém. Então, o correto é emitir 2 para poder mostrar a boa-fé, né? E o município, quando reter, judicializa do que foi referente à alocação de moto, do veículo, ok? Então, é isso aí, o respaldo aí. Ia dar um exemplo, deixa eu ver. Legalista, recurso provido, não se revela. Ia dar um exemplo aqui, esqueci. Vamos lá. Sim. Então, estava numa empresa que vocês devem conhecer, não sei se alguém daqui do grupo trabalha lá, mas na Logoserve, que é uma empresa de administração de condomínio, e a Logoserve, eles têm uma prática, né? Inclusive a prática que sustenta hoje a empresa, que é um serviço chamado inadimplência zero. O que é que eles fazem? Eles chegam no grande condomínio, um condomínio de grande porte, eles antecipam na data do vencimento do condomínio, eles antecipam todas as taxas condominiais, e o condômino que não pagar, eles assumem, cobram para o condomínio, eles ficam com o dinheiro do condômino. Então, é por isso que eles cobram aquela taxa que eles chamam de taxa de adimplência, que é quem pagar, tipo assim, o vencimento, quem paga até o dia 10 do condomínio tem um desconto de 20%, por exemplo. Na verdade, esse desconto de 20% é o que a Logoserve ganha, né? Então, eles começaram a ter uma grande movimentação em relação a esse serviço de inadimplência zero. E eles estavam com receio de ser caracterizado como empresa financeira, e a partir do momento que ele é empresa financeira, ele passa a ser monitorado pelo Banco Central, né? Ele estava com esse receio de acontecer isso com eles. Eles queriam um parecer de um ministro de respaldo, de um ministro aposentado, sobre esse tema, se ele seria uma empresa financeira ou não. Aí eles foram lá em Aires Brito, que é um ministro que está aposentado, está no Ceará, para pedir um parecer. Um parecer de um cara desse é um tiro, né? Uma fortuna. Mas daqui uns dias, Celso de Mello vai estar aí emitindo os pareceres dele, cobrando uma fortunazinha, quem quiser se respaldar. Tem uma pergunta de Dina aqui, ó. É inconstitucional para bens imóveis também. É porque assim, ó, para bem imóvel nunca foi cobrado, entendeu? A lei fala, a súmula vinculante fala de bens imóveis, mas para bem imóvel também ele é inconstitucional.
ISS sobre locação de bens imóveis, não, ok? Por isso que a súmula vinculante não fala sobre bens imóveis, mas também é inconstitucional, porque não gera obrigação de fazer, é obrigação de dar. Se você tiver alguma situação, Dina, de algum município está cobrando ISS sobre bens imóveis, também é indevido, viu? Porque entra naquela questão, mesmo não tendo súmula vinculante, entra naquela questão de não gerar obrigação de dar e sim de fazer. Ou de não gerar obrigação de fazer e sim de dar. Era a dúvida de Adriana também, né, Adriana? Tá. Então, esclarecido, né? A gente só fala muito de locação de bens móveis, porque bens móveis é o que normalmente o município cobra em cima, tá? Mas ambos é inconstitucional. Bora outro parecer aqui, outro de Marco Aurélio. Vamos ver outro parecer dele também, ó. ISS, locação de bens móveis. Na espécie, um imposto conforme a própria nomenclatura. Considerado figurino constitucional, pressupõe a prestação de serviço e não o contrato de locação. Em face o texto da Carta Federal, não se tem como assentar a incidência do tributo na espécie, porque falta o núcleo dessa incidência, que são os serviços. Observa-se o Instituto em vigor, tal como contém na legislação de regência, continuando aqui, texto dele, as definições de locação de serviço, locação de imóveis, vem do Código Civil, como eu falei para vocês, ok? As definições das coisas é o Código Civil que faz. Em síntese, há de prevalecer a definição de cada instituto e somente a prestação de serviço envolvido na via direta do esforço humano. Observe, ó, prestação de serviço envolvida na via direta do esforço humano é fato gerador do tributo em comento. Prevalece a ordem natural das coisas, cuja força surge insuplantável. Continuando aqui o que ele falou, não terminou ainda. Prevalece as balizas constitucionais, a conferir segurança às relações Estado-contribuinte. Prevalece ao fim a organizacidade do próprio direito, sem a qual tudo será possível no agasalho de interesses do Estado, embora não enquadráveis como primário. Aí, 623-226, relator Marco Aurélio, primeira turma, julgamento 2011. Ou seja, observem que todos os ministros, até agora, né, todos eles vão na mesma linha, não tem nem o que se discutir, não tem nem dúvida no caso da alocação de bens móveis. Se você parecer mais algum ministro aqui, ó, pronto. Agora vamos lá. Quero que vocês aí saiam da zona de conforto e vamos ter situações aqui, eu quero que vocês participem aí, ó. Primeira situação. O recurso extraordinário do município de São Paulo, ó. O que é que São Paulo fez? Observe a esperteza do município de São Paulo, ó. Recurso extraordinário do município de São Paulo funda-se no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. Sustenta a constitucionalidade do artigo 78, parágrafo 1º da Lei Municipal, essa lei aí, ó, gente, 10.423, é a Lei Municipal de São Paulo, ok? Que previu a alocação de bens móveis como hipótese de incidência de ISS, alega que a Constituição, em seu artigo 156, lembrando que o artigo 156 da Constituição é o que fala de tributos municipais, ó, usou a expressão serviço de qualquer natureza, dando amplitude maior ao conceito jurídico de serviços, de modo a englobar operações de locação de bens móveis. O que é que o município de São Paulo quer? Observe. Está falando o seguinte aí, ó. Já que a Constituição fala que ISS é imposto sobre serviços de qualquer natureza, então o município de São Paulo entende que quando fala qualquer natureza, alarga a base do ISS, ou seja, já que é serviço de qualquer natureza, a locação também passa a ser o quê? Serviço, né? Então o município de São Paulo entrou no STF lá, jogou
barro na parede para ver se colava, né? Alegando isso. Claro que é infundado, né, gente? A gente acabou de ver aí no parecer dos ministros que não tem como locação de bens móveis ser serviço, né? Já está aí. O súmula vinculante, né? Parecer de Celso de Mello, Marco Aurélio. Então, São Paulo tentou. Vamos ver o que foi que aconteceu. Ó. Nesse caso aqui foi Gilmar Mendes que respondeu. Observe que a gente já está com respaldo aí. Além da súmula vinculante, já tem Marco Aurélio, Celso de Mello e agora Gilmar Mendes. Ó. Vamos lá ver o parecer de Gilmar Mendes sobre o assunto. Trago a presente lead case para apreciação do Tribunal Pleno e julgamento do mérito a questão constitucional cuja repercussão geral foi reconhecida na AI 766-684. Como relato, o caso em tela versa sobre locação de filmes cinematográficos, videotapes, cartuchos para videogames e assemelhados, situação em que não está envolvida a prestação de serviço. Ok? Então, Gilmar Mendes, ele derruba aí São Paulo aí, na RE 62706, ok? Julgamento em 2010 aí. Gilmar Mendes também foi a favor. Joaquim Barbosa, outro ministro agora. Vamos ver o que o Joaquim Barbosa falou. Joaquim Barbosa já se aposentou também, né, gente? Vamos lá. É firme no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não incide ISS sobre colocação de bens móveis, a caracterização de parte da atividade como prestação de serviço não pode ser meramente pressuposta, dado que a constituição do crédito tributário é atividade administrativa plenamente vinculada, que não pode destoar do que permite a legislação, proibição do excesso da carga tributária e o próprio quadro fático, motivação, contraditório e ampla defesa. Continuando aqui, Joaquim Barbosa, ó, possibilidade de as autoridades fiscais exercerem as faculdades conferidas pela lei para aferirem quais receitas são oriundas da isolada alocação de bens móveis. Ou seja, mais um ministro aqui, ó, Joaquim Barbosa também. Então, praticamente, todos os ministros na mesma linha, né? E no mesmo sentido, para respaldar a defesa de vocês, ó, Teoriza Vasquez também, na segunda turma de julgamento, RE 405-578, relator ministro Dias Toffoli também, ó, que é o atual presidente do STF, também ele foi na mesma linha, 12/3/2013, aí 58891, e também, quem mais? Outra decisão de Joaquim Barbosa, 6/9/2012, então, inquestionável, né? Inquestionável, então, é indevida alocação, ISS sobre locação de bens móveis. Segunda situação, ó, que eu falei agora com vocês, da EPIC, a EPIC, locação, tem como principal finalidade a alocação de veículos, sendo que a locação representa 75% do seu faturamento, a locação de mão de obra referente a serviços de motoristas, quando o cliente as solicita, representa 25%, ou seja, do faturamento total da EPIC, 75% representa locação e 75% representa locação de veículos e 25% locação de mão de obra. O município de São Felipe contratou a EPIC para a locação de um veículo executivo com motorista. Continuando. Opa, passou demais, perdão. A empresa emitiu nota fiscal, sem destacar o ISS, contudo, o contratante reteve o ISS sobre o total da nota fiscal, alegando está baseado na jurisprudência do STJ, resposta 881, ministro Teoriza Alvino Vasquez, conforme orientação 3, que são as operações mistas, que são tributáveis pelo ISS
sempre que o serviço agregado estiver na lista. Vamos lá. Ó, a Epic, isso aqui é um fato fictício, gente. Sou acadêmico, aqui é uma questão aí. Vamos lá. A Epic, ela fez locação de um veículo com motorista, ok? E o município lá reteve o ISS do montante, alegando que esse caso aí é um caso de atividade mista, e Teoriza Vasquez falou que atividade mista, quando o serviço da atividade está na lista, é devido a ISS. De fato, teve essa decisão do STJ mesmo. Vocês acham que o município de São Felipe está com razão em reter, baseado nessa teoria aí, nessa decisão do STJ de atividade mista, ou vocês acham que não deve ter alguma falha nessa alegação do município? Participem comigo. Quem se habilita aí para opinar sem ler o slide próximo? Senão não tem graça. Quem é o caboclo que vai falar? Vocês acham que é devido, que o respaldo da prefeitura está certo, que essa atividade aí é mista, locação de veículo com locação de mão de obra, é caracterizado uma atividade mista ou não? Isso aí. Fale aí pra mim, cadê a galera aí? Cadê Balbino? Cadê Fernando? Adriana aí. Quem vai falar é pra ganhar ponto. Tem que ter estímulo, né? Ninguém vai falar não? Ó. A Adriana tá digitando aqui, ó. Como foi dito antes, não é justa, mas a nota fiscal teria que ser separada. Correto? O correto seria ser separada mesmo. Mas mesmo não separando, vocês acham que é uma atividade mista isso aí? Que é devido a ISS? Lembre para mim o que é uma atividade mista. Quem lembra o que é uma atividade mista? É uma atividade pão com queijo? Não. E aí? Atividade mista é aquela atividade que Ina falou aqui, ó. Acho que é mista, pois tem dois tipos de serviço e é devido à cobrança do ISS. Fernando falou que a atividade principal dele será a atividade principal dele. Locação de serviço mundial, deixa eu falar o seguinte. Ele, assim, ó. Ele é empresa de locação, ele loca as duas coisas, Fernando. Ele loca tanto mão de obra como um veículo. No faturamento dele, o peso maior é de veículo, né? Mas ele loca também, ele tem na atividade de locação de mão de obra também. Nadiane falou que para a prestação dos serviços tem mercadorias, por exemplo. Isso, hein, Nádia? Aí você está falando de atividade mista, né, Nádia? Seria uma atividade mista. Isso, ó. Nádia está correta. Ó, para ser atividade mista, vamos lembrar aqui, Teoriza Vasquez lá na resposta 881 do Rio Grande do Sul, ele observe que Teori ainda estava no STJ nessa época, quando ele morreu ele já era do STF, mas ele já estava no STJ. Para ser atividade mista, tem que existir obrigação de fazer e obrigação de dar. Tem que ser um serviço que está na lista, mas tem que ter também entrega de mercadoria que caiba ICMS. Ou seja, para ser atividade mista, tem que ter mercadoria e serviço. Como Nadiane falou, ela deu um exemplo aqui, prestação de serviço tem mercadoria. Tipo, o conserto do celular, quando a empresa conserta o celular para você, ela vai consertar o celular e ela vai trocar a peça, atividade mista. Porque teve ICMS e ISS na história. Esse caso do celular se enquadra nessa resposta 881, se enquadra.
O hospital se enquadra também, porque você tem um serviço e tem um remédio. Só que no caso de locação, deixa eu ver se alguém mais falou, Marcos Vinícius, locação de veículo é atividade fim, beleza. Só que, vamos lá, a atividade fim é a locação de veículo, né? Só que se o cliente pediu um motorista, então ele teve 2 contratos, né? Um de locação. Nesse caso aí, gente, é possível alocar o veículo sem motorista? Não é isso? Ele pode locar só o veículo sem motorista. Então, houve de fato, na Epic aí, 2 contratos, porque ele locou o veículo, que é possível locar o veículo separadamente, e locou também a mão de obra. Não seria atividade mista. Por que não é mista? Porque locação de veículo não é base de cálculo de ICMS. Locação não é base de cálculo nem de ISS, nem de ICMS. Então não pode se usar essa tese aí do STJ 881. Por quê? Porque não há nessa atividade, em momento algum, nada que seja base de cálculo do ICMS. Primeiro ponto. Então, descarta aí essa possibilidade de atividade mista, porque não houve fato gerador de ICMS. Ok em relação a isso? Ok que não houve fato gerador de ICMS? Alana aqui, ó. Alana, ó. Faço empresa que presta serviços fazendo placa de sinalização e ao mesmo tempo vende produtos para incrementar o uso ou até mesmo melhorar a exposição do mesmo. Vamos lá. Ó, uma empresa presta serviços fazendo placa de sinalização. A placa de sinalização caracteriza como atividade mista, por quê? Porque a placa é personalizada e usa o insumo. A placa de sinalização em si, atividade mista, só cabe ISS. É a mesma coisa da caixa de pizza, né? Quando você compra uma caixa de pizza personalizada, só cabe ISS. Agora, no caso aqui, que ela fala, ao mesmo tempo, vende produtos para incrementar o uso do produto. Dê um exemplo aí, Alana, de que outro produto que vende além da placa. A placa em si, personalizada, é ISS, ok? Agora, qual seria outro produto que vende também para incrementar a exposição? Dê um exemplo aí para mim. Ele vende o produto. Vamos lá então, ó. Atenção. Se essa empresa faz a placa de sinalização e essa placa não é sob encomenda, tipo aquelas que vendem quando a gente vai na papelaria, tem as placas prontas já, né? Não entre. Almoxarifado, piso escorregadio, esses casos aí não foi feito sob encomenda, então aí é ICMS só. Ok, Ana? Agora, o que seria ISS quando a placa é feita sob encomenda? Você contrata a empresa para personalizar e faz uma placa sob encomenda específica para aquela empresa. Aí sim é ISS. Mas a placa que já vem prontinha, que a gente compra na papelaria, é ICMS. Seria isso, Ana? Digamos, uma luz para refletir. Ah, entendi o que você está falando. Entendi já o que você está falando. Como se fosse um front, é isso? Você faz uma placa e essa placa vem com front. Aí é o seguinte, se o cara lhe encomendou a placa, você já entrega a placa pronta com front, é insumo. Só paga só ISS. Ok? Agora, o que você pode fazer para diminuir sua carga tributária, se você quiser, é solicitar que eu emitir a nota diretamente da lâmpada do fornecedor para seu cliente. Aí você consegue excluir essa lâmpada da sua base de cálculo aí, entendeu? Você pode fazer isso. O cliente emite a nota direto das lâmpadas para o seu cliente e você só emite a nota da placa de sinalização. Porque se você fizer tudo junto, acaba sendo insumo. E aí aumenta a sua base de cálculo de ISS, entendeu? Fernando perguntou aqui, ó. Entendeu? Beleza. Me tira uma dúvida, Fernando, aqui. Teria que ser obrigatório ter na natureza do serviço locação de mão de obra. O ideal, Nando, é que o ideal para a Epic seria
que ele separasse, né? Emitisse a nota de locação, para não ter dúvida, emitisse a nota de locação de mão de obra separada da locação, cada um com sua atividade, com a locação do veículo. Aí, teoricamente, a prefeitura só poderia reter sobre locação da mão de obra. Caso ela retesse do veículo, também ele judicializava isso, ficaria mais fácil de ele ganhar, inclusive, essa ação, porque ele provaria que ele fez a distinção. E tem que ter cuidado para não colocar um valor irrisório para o motorista, né? Para não caracterizar fraude. Tem que colocar o valor de locação do motorista compatível com o salário, com o custo, né? Senão pode caracterizar que ele fez uma fraude, colocou um valor muito pequeno para a locação da mão de obra, um valor alto para a locação do veículo. O KNAI teria que ser de natureza assim, ó. Teria que ter os dois KNAIs na empresa, de locação de veículo e locação de mão de obra. Ele tem, a EPIC tem, no caso. Ele já executa as duas atividades, entendeu? Mas vamos supor que se ele não tivesse os dois, se ele tivesse só o KNAI de locação de veículo, ele emitia uma nota só e a prefeitura ia reter, que a prefeitura não ia querer saber de nada, ia reter sobre tudo, entendeu? O ideal é que ele tem os dois, o certo é ter os dois mesmo, para ele poder separar. Até vocês estiverem dando consultoria para alguma empresa, né, nesse segmento, aconselha que coloca, né? E a melhor forma de se fazer, gente, tem que ser a forma mais segura, né? Para todo mundo. Tem que ser algo seguro. Não querer levar vantagem. Se cabe ISS apenas em locação de mão de obra e não de veículo, orienta o cliente da forma correta. Você vai constituir empresa, vai ter em sua atividade os dois KNAIs, e quando alguém pedir um serviço em conjunto, você vai emitir a nota separada. Porque você faz tudo respaldado, para caso alguém retenha de forma indevida, você judicializa e você mostra boa fé. Pronto, beleza. O KNAI, tanto faz se é principal ou secundário, Marcos, o KNAI, o importante é estar lá, para ele poder emitir a nota dele, né? No KNAI que ele faz locação de ambos. O principal ou secundário não interfere, não. Vamos ver aqui o parecer de Joaquim Barbosa sobre um caso parecido, gente. Lembrando que o caso da EPIC aí é fictício, mas o parecer de Joaquim Barbosa é de um caso parecido, sobre um caso, ó. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, alocação de bens móveis associada à prestação de serviço, no caso aqui foi para guindaste, ó, locação de guindastes e prestação de serviços com operador. Acontece muito com guindaste, né, gente? A empresa loca guindastes aí, e se você pode mandar um operador. Incidência do ISS sobre a prestação de serviço, não incidência sobre a locação de bens móveis. Súmula vinculante 31, agravo regimental 1A, súmula vinculante 31, não exonera a prestação de serviço cotidianamente a locação de bens móveis do pagamento de ISS. Então ele está falando o quê? Que são coisas distintas aí, tem que ter a separação do guindaste e locação do operador. Continuando aqui, ó, deixa eu ver rapidinho. Continuando aqui. Se houver ao mesmo tempo locação de bens móveis, a prestação de serviço, o ISS, incide sobre o segundo fato, sem atingir o primeiro. 3. O que o agravante poderia ter discutido, mas não fez, é a necessidade da adequação da base de cálculo do tributo para refletir o vulto econômico da prestação de serviços, sem a inclusão dos valores relacionados à locação. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ARE 650706, ministro Joaquim Barbosa. O que ele está falando aí, gente? Que o correto seria, nesse caso, o contribuinte pedir o quê? A separação da base de cálculo. Botar de um lado o que é alocação de veículo, do outro o que é alocação da mão de obra. Então, vocês, como já têm o conhecimento, já fazem o negócio correto. Já emitem as notas separadas. Ok? Para não ter confusão. Até para, como eu falei, até quando for pedir uma restituição, caracterizar boa fé. Sobre locação de geradores, é obrigatório envio do operador, assim
O operador, nesse caso, o operador é só para o operador, ele só faz a instalação do gerador, né? Porque o gerador ele funciona sem operador. O cara vai instalar, não é isso? Depende do gerador. Assim, ó. Em princípio, está caracterizando aí como se o operador fosse atividade, meio e não fim. Por quê? Porque o gerador, ele para funcionar tem que ter operador, é diferente do veículo, que o cara pode locar o veículo separadamente com o motorista. O gerador, apesar, nesse caso aí, de aparentemente, se você não conseguir desassociar o operador do gerador, então é atividade meio. Ou seja, esses geradores só funcionam com o operador, entendeu? Então aí seria atividade meio, não geraria, não pagaria ISS, seria tudo na locação. Diferentemente do carro, que o carro pode ir separadamente, é opcional. Deu para entender a diferença? Ah, sim. Pode ser que ocorra o município está cobrando o ISS da locação do veículo, quanto mais, né? Caso ocorra, a prefeitura normalmente, isso acontece normalmente quando a prefeitura contrata e retém, vai ter que pedir restituição, judicializa. Só judicializar e pedir restituição, entendeu? Porque uma vez retido, o cliente não tem como fazer nada. Né? Vamos supor a Mavec lá, alocou um gerador para a prefeitura de Lauro de Freitas, prefeitura de Salvador, que a Mavec fica em Lauro, né? Locou para Salvador e a prefeitura de Salvador reteve, isso pode acontecer, ele pode pedir restituição, ok? Judicialmente. Isso aí. Segundo caso aqui, ó. Fictício também. Tô falando fictício porque Fernando conhece essas empresas, viu, gente? Ele conhece a JMR, é cliente dele também. Mas é fictício, não. Esse caso não ocorreu, não. A empresa JMR Equipamentos está planejando divulgar seus produtos através da vinculação de uma campanha publicitária em outdoor e busdoor. A criação da arte foi elaborada por um dos seus funcionários. Para tanto, pesquisou no Google alguma agência e achou a empresa Central Mídia em Salvador, oferecendo espaço em busdoor. Então, a JMR pegou o funcionário dele, o funcionário fez uma arte qualquer, e a intenção era fazer a divulgação dessa arte que o funcionário criou, fazer a divulgação em outdoor e busdoor. Eles fizeram uma pesquisa no Google e achou uma empresa chamada Central Mídias oferecendo, com preço bom, espaço em ônibus, né, busdoor, para poder a JMR lá divulgar seus produtos. Né? Então, beleza. Continuando, a JMR solicitou uma cotação formal para a Central da Mídia, achou o preço atrativo e fechou o contrato. Ok? Após o pagamento efetuado, solicitou a nota fiscal e percebeu que a contratada havia destacado ISS. Então a pergunta é a seguinte: a sublocação ou cessão secundária de espaço publicitário está sujeito a ISS? Vamos lá. A Central Mídia não tem ônibus, ok? Ela não tem ônibus. O que é que ela faz? Ela explora o espaço dos ônibus e faz a locação do espaço para poder as empresas divulgarem. Beleza? Vocês acham que essa atividade é devida ISS? Observem que se a gente pegar a lista, para ser ISS, tem que caracterizar a obrigação de fazer e tem que estar na lista. Ok? Vocês acham que a locação do espaço do ônibus, a intermediação, vocês acham que a Central Mídia fez uma intermediação publicitária? É um caso de intermediação publicitária? Né? Porque a publicidade está lá na lista, né? Se você pegar a lista anexa, 119
316 vai ter lá que publicidade é um serviço. A gente pode dizer, já que o ônibus não é da Central Mídia, né? O ônibus é de uma empresa qualquer, a gente pode dizer que isso é um agenciamento de um espaço, seria um serviço de publicidade, é devido a ISS. O que é que vocês acham? É um caso interessante aí, ó, que acontece na prática, muito na prática, e para alguns entes tributários, eles alegam que essa operação é uma operação de agenciamento publicitário. Agenciamento publicitário cabe ISS, né? Vamos ver o que a decisão aí do... Deu para entender o contexto, gente? Deu para entender? Eu vou passar a decisão aí que a gente tem. Vocês podem se deparar com isso aí na vida de vocês, profissional, né? Vou passar aqui o parecer sobre esse caso. Joaquim Barbosa também, o que é que ele falou num caso como esse? Preste atenção. Ó, é verdade, o tribunal de origem entendeu que a sublocação de espaço para veiculação de propaganda não poderia ser considerado agenciamento publicitário. Observe que Joaquim Barbosa fala que a sublocação de espaço em veículo não é considerado agenciamento publicitário. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acordo recorrido. A atividade da agravada não representa agenciamento que consiste em servir de intermediário, uma vez que não intermedia ninguém, pois é a única titular do direito de exploração de espaço publicitário em ônibus no município de Belo Horizonte. Aqui é um caso de Belo Horizonte. Observe o seguinte: apesar do ônibus não ser da Central Mídia, ok? O ônibus não é dela, mas só quem pode explorar aquele espaço é essa empresa. A partir do momento que só ela pode explorar aquele espaço, ela não intermedia ninguém, ok, gente? Ela não intermedia, olha que decisão interessante, ó. Ela não intermedia ninguém. O espaço só ela pode explorar. Então, não é devido ISS, porque não há agenciamento. É um espaço que só ela pode explorar. Continuando aqui o que ele fala, ó. A atividade da autora também não se insere na previsão do item 17.06 da lista anexa da lei complementar, propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistema de publicidade, elaboração, desenho, textos e demais materiais publicitários, eis que, conforme asservou o sentenciante, a autora não promove venda, não planeja, nem elabora peças publicitárias, limitando-se a ceder o espaço nos ônibus para a vinculação da publicidade pelos interessados. Ou seja, não é a Central Mídia que faz a arte. Quem fez a arte nesse caso foi a própria empresa. Então não é a serviço de publicidade. E a empresa também não intermedia ninguém, porque só ela que explora isso aí, essa atividade no ônibus. Apesar de o ônibus não ser dela, mas a publicidade só ela que explora. Conforme a orientação, continuando aqui, finalizando o parecer de Joaquim Barbosa, ó, conforme orientação consolidada da súmula vinculante 31, é inconstitucional a incidência do ISS sobre a operação de locação de bens móveis, ainda que o fato em exame fosse interpretado como cessão de direito. A mesma orientação abordada na súmula vinculante 31 seria aplicável, ok? A partir do momento que ele falou aí que não há intermediação, ele derrubou essa possibilidade de intermediação, porque a empresa é a única exploradora, só restou a locação. Se não é intermediação, só restou a locação. E a locação, a súmula vinculante já fala que locação de bens móveis, o ISS não é devido. E para finalizar por hoje, a quarta situação, ó, a LM, empresa especializada em gestão de frota, adquiriu 10 veículos de passeio através de contrato de leasing financeiro, ou seja, no final do contrato,
veículos seriam adquiridos pelo arrendatário pelo valor previamente estipulado, exercendo a opção de compra. Desta forma, o arrendante não efetuou o pagamento do ISS, pois, em seu entendimento, esse tipo de contrato se caracteriza a locação de bens móveis. O que é que vocês acham aí, gente? Lembrando que antes o CPC já alterou isso, mas antes os contratos de leasing no Brasil era dividido entre operacional e financeiro. O operacional, ele se assemelha a uma locação. Por quê? Porque a empresa faz um leasing, e no final do contrato ela devolve o equipamento. Nesse caso, se assemelha a uma locação. Já o leasing financeiro se assemelha ao financiamento. Por isso que era dado esse nome de leasing financeiro. Por quê? Porque ele se assemelha ao financiamento. No final do contrato, o equipamento fica com a empresa, né? Nesse caso aqui foi um leasing financeiro. O leasing financeiro, e está se alegando aqui que o ISS não é devido, pois seria uma locação. Seria um contrato de locação e não de financiamento. Financiamento é um serviço bancário, e serviço bancário cabe ISS, né? Só lembrando aqui mais uma coisa, o CPC, ele extingue esse conceito de operacional e financeiro. Todo arrendamento agora é mercantil, ok, gente? Não tem mais essa divisão de operacional e financeiro, deixa de existir. Inclusive, a empresa que faz um leasing, como se locação fosse, caso ela tenha a posse e o risco do bem, e esse bem ele atribua benefício futuro, o CPC entende aí que caracteriza um ativo, porque a empresa tem a posse, a empresa tem um risco, ou seja, se quebrar tem que consertar, ela tem a posse, ok? Ou seja, e atribui benefício futuro, então é um ativo. Se é um ativo pelo CPC agora, esses bens locados aí, eles têm que ser ativados, tem que ser depreciado, a depreciação vai ser uma despesa, beleza? O CPC fez essa alteração. Então, hoje em dia, todo arrendamento ele é mercantil, não tem mais divisão entre operacional nem financeiro. O importante é saber se você tem a posse e o risco e se ele traz benefício futuro. Se tiver essas três características, esse bem locado ele passa a entrar no ativo, ele passa a ser depreciado, a depreciação passa a ser uma despesa que diminui o lucro, ok? Vamos lá agora para esse caso específico aqui. Se foi devido para Eros Grau, né, que também já se aposentou, esse ministro. Vamos lá. Recurso extraordinário, direito tributário, ISS, arrendamento mercantil, operação de leasing financeiro, artigo 156 da Constituição do Brasil. O arrendamento mercantil compreende três modalidades: operacional, financeiro e o leaseback. No primeiro caso, a locação, que é o operacional. Nos dois outros, serviço. Então, o que é que Eros Grau falou na ocasião? Que só existe locação se o leasing for operacional, que é aquela modalidade que o cliente não fica com o bem, ok? Faz um leasing e no final ele devolve o bem para o proprietário. Então, Eros Grau falou que só o leasing mercantil e o leaseback é aquele que a empresa faz para você, o equipamento de cobra, ok? Ambos são serviço. Se é serviço, é devido a ISS, ó. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para o efeito do inciso 3 do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil, leasing financeiro, contrato autônomo, que não é misto, ou núcleo é financiamento, ou seja, o núcleo desse contrato é financiamento, não uma prestação de dados, e financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e o leaseback. Recurso extraordinário que dá provimento em 2009, ok, gente? Então, quando o leasing tem característica de financiamento, o ISS é devido, porque o financiamento é um serviço e o serviço ele é tributado. Deixa eu salvar aqui a tela para mostrar ao coordenador do curso quantos alunos estavam aqui. Vou salvar aqui.
minutinho. Uma coisa aqui, gente, rapidinho, beleza. Pergunta aqui, ó, Ana Paula. Beleza, tava certa, Ana Paula, devido a SS, ó. Coordenador do curso, ó, no coordenador do curso não tem, assim, do curso de contábeis. Constantino, que é coordenador do curso de ADM, ele está, no momento, respondendo pelos dois cursos, contábeis e ADM, ok? Mas, provavelmente, seja contratado o novo coordenador, tá bom? Para contábeis, eu falei com o professor André se seria ele, perguntei, ele falou que aparentemente ele não viu movimentação nenhuma apontando que seria ele o coordenador, então acredita-se que a Unijorge contrate, ok? Algum coordenador aí. Por enquanto, Constantino está acumulando administração e contábeis. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza então, gente. Finalizamos por hoje, ok? Tranquilo? Próxima aula, a turma já está unificada já. Próxima aula, mesma coisa, ok? Videoconferência. E a gente entra já em CMS na próxima aula, tá bom? Quando formalizar a avaliação da V1 vai ser só sobre ISS e a avaliação 2 só sobre ICMS. Tranquilo? ISS a gente finalizou por aqui. E na próxima aula a gente entra em CMS. Tá bom? Obrigado. Boa noite para vocês. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.